Olá, meus seres de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma leitura aqui no Estrelita Tarô. E o tema de hoje vai ser diferente, né? Porque geralmente eu só faço o tema amoroso, né? Mas vamos ver aqui como que serão as suas energias no financeiro para esse mês de fevereiro. Olha, tem a opção de número 1, que vai ser a ametista. E a opção de número 2, que vai ser a sodalita. Se concentra. Se for preciso, pausa o vídeo para fazer a sua escolha, tá bom? Que hoje eu vou começar aqui. Então vamos lá, para quem escolheu a opção de número 1, ametista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Estrelita Tarô. Caso você não seja inscrito, inscreva-se, por favor, dê o seu like, para que essa energia alcance mais pessoas, ok? E vamos fazer aqui a leitura como eu faço com os meus consulentes, tá? Para a gente fazer essa análise financeira, eu uso os arcanos maiores do tarô, o baralho cigano e os arcanos menores, ok? Então vamos lá. Quem escolheu o número 1? A ametista. Quais serão as energias do campo financeiro no mês de fevereiro, para quem escolheu a opção de número 1, ametista? Quais serão essas energias do financeiro? Mês de fevereiro, mês 2. Vamos cortar aqui. Então aqui é como que você vai estar, a situação geral, como melhorar, os obstáculos, um futuro próximo, no caso a energia de fevereiro mesmo, tá? E o conselho. E agora, vamos puxar a energia aqui com o baralho cigano. Como que serão as energias do campo financeiro para os seres de luz da opção de número 1, ametista, nesse mês de fevereiro? Vamos lá. E agora, com os arcanos menores, o complemento. Como será aqui as energias do campo financeiro para os seres de luz da opção de número 1, ametista, esse mês de fevereiro? Como que vai ser? Você, opa, já veio pra cá essa daqui. A situação, como melhorar, os obstáculos, futuro próximo, e veio pra cá já o conselho para vocês.
Vamos virar aqui. Olha só, roda da fortuna, criança e 9 de paus na sua energia aqui do financeiro. Olha a estrela, 3 de espadas e a âncora. Olha como melhorar. A gente tem a torre, o as de ouros e energia do urso. Os obstáculos, temperança, nuvens e 10 de paus. O futuro próximo a gente tem o louco, montanha e rei de ouros, ó. E aqui o conselho nós temos imperador, caminhos e rainha de paus, ok? Então vamos lá, meus seres de luz. Esse é um mês onde você precisa ter mais segurança em relação aí ao seu campo financeiro, tá? Em qual sentido? Em relação a como você tem considerado aí os outros, tá? Terceiros aí, em relação ao seu dinheiro, sabe? Quanto a gastos, investimentos, né? Às vezes você dá mais ouvidos aos outros do que em relação a você, né? Mas vamos lá. Eu vejo que tem alguma situação aí em fevereiro que surge para você, que é algo que você não estava esperando, tá? Mas você vai dar a volta por cima. Você tá muito naquela energia de conseguir contornar os obstáculos financeiros, tá? Porque é um tipo de imprevistos ou gastos aí que você vai ter um retorno, tá? E não é algo que se arrasta, sabe? É algo que você consegue resolver. Então você tá muito na energia aqui de conseguir dar a volta por cima, tá? E de ter retorno também quanto ao seu dinheiro, algum retorno, né? Que surge aí para você, certo? Olha só, eu vejo que você entra numa situação aí onde você vai conseguir ter uma estabilidade no seu dinheiro, certo? Mas tem que tomar um certo cuidado aí com imprevistos que você talvez não espere, né? Porque imprevistos de fato a gente não espera, mas é muito aquela coisa de que, sabe quando a pessoa é apunhalada pelas costas, aquela coisa de que, ai, é como se eu tenho certeza de que eu não vou precisar, sabe? Gastar um certo dinheiro para essa situação, mas aqui fala para você se manter sempre com uma precaução, sabe? Relacionado a algum gasto aí que você pensa assim, não, isso aqui é certeza que eu não vou precisar gastar com isso. E aí você vai precisar sim, sabe? Porque o 3 de espadas aqui no financeiro, ele vem como aquele imprevisto que te pega muito desprevenido mesmo, né? Algo que você não estava esperando, não estava contando, né? E talvez você tenha aquela coisa de que, não, isso aqui eu não vou precisar gastar com isso. Mas pode ser que surja, sim, esse imprevisto, tá bom? Mas vem uma alegria para você no seu financeiro que vai te deixar meio que aliviado, aliviada, porque essa alegria vai ser um dinheiro que entra e você não perde, sabe? Você não perde. Eu não vejo que é de algum investimento, né? Algo que tenha retorno, que venha de algum retorno, mas é um dinheiro que entra e aí você tem uma segurança relacionada a ele, sabe? Porque ele vem para ficar. Como melhorar? É aqui que fala que você precisa ter uma maior segurança em relação ao seu dinheiro, tá? Principalmente o que vem falando aqui
não comente com os outros, sabe? O que você tem gastado, o que você tem recebido, sabe? Então, fica muito fechado em relação ao seu dinheiro, seu financeiro. Não comente, porque você tem uma energia aqui que as pessoas têm inveja, sabe? Então, você meio que atrai esse peso todo, essa energia negativa para o seu financeiro, né? E isso abala aí a sua energia, sabe? Então, primeiro de tudo, tenha mais segurança em relação ao que é seu. Não comente com os outros, tanto que entra de dinheiro, tanto que sai. É seu, proteja isso, entende? E se você for começar um empreendimento aqui, eu vejo que ele vai ser positivo, tá bom? Mas antes pede para você fazer uma análise sobre se você não está indo com muito, com exageros. Em qual sentido? Às vezes é melhor você começar com pouco e aí depois o seu retorno ele começa a vir. Então, cuidado para você não exagerar aí nesse empreendimento, porque o retorno pode demorar, sabe? Então, aqui tá positivo sim para você iniciar um negócio, tá? Eu vejo que você tem a possibilidade aí de arrumar um sócio muito poderoso, tá? É uma pessoa super entendida aí desse empreendimento, tá? Tá muito positivo, mas não vão com muita sede ao pote, entende? Porque o retorno ele pode demorar para vir. E aí você investe muito no início e pode ser que no desenvolver desse empreendimento você não tenha a estrutura suficiente para manter, para continuar, tá bom? Comece aos poucos, porque tá positivo sim, você vai encontrar uma pessoa que domina muito bem esse ramo aí, esse empreendimento, ok? Os obstáculos. Olha, o que acontece? Aqui eu vejo que na maioria das vezes você pega um tipo de problema, um tipo de conta que não é seu, sabe? Que não é sua essa conta. Então, você precisa ter um equilíbrio maior aí em relação a com o que você tem ajudado tanto. Porque aqui eu vejo que só você se sobrecarrega, você pega uma coisa que não é sua, sabe? E tem essa sobrecarga. Então, aqui, o obstáculo é a falta de clareza com o que você tem equilibrado aí as suas finanças. Porque tem coisas aqui que nem são suas, somente suas. Tem que saber aí o equilíbrio no qual precisa, sabe? Ter uma clareza. Aquela coisa de que, poxa, só eu que tenho contribuído aqui, como que faz? Então, o seu obstáculo no mês de fevereiro vai ser muito aquela coisa de que você ajudar, sabe? Você contribuir, mas sem ter uma clareza sobre se está sendo justo, né? Se tem como você solicitar a ajuda de outra pessoa, entendeu? Porque aqui vai ser mais a questão de gastar um dinheiro e não saber para onde que esse dinheiro está indo, entendeu? Ou pessoas tirando um proveito de você em relação ao seu financeiro e você nem está percebendo, tá? Então, assim, tenha clareza em relação aos seus gastos, ok? Futuro próximo, muito positivo, tá bom? A gente tem o louco, calma. Nós temos a montanha e o rei de ouros, né? Um futuro próximo, eu vejo que você consegue, tá? Nesse mês de fevereiro, ter um gasto, fazer... Não é ter um gasto, né, gente? Vamos lá. Eu vejo que você vai ter condições aí de comprar uma coisa pra você, sabe? É algo material. Eu vejo você conseguindo conquistar isso, sabe? É uma coisa sua mesmo, entende? É algo material.
tá? E aí é uma conquista sua, entende? Porque aqui você vai ter condições de comprar isso, né? E aí eu vejo você comprando sem culpa. Então, esse mês de fevereiro vem uma conquista material para você, tá? E é algo seu, bem material mesmo, gente. Porque aqui, ó, a carta da montanha é a solidez, né? Então, puxa muito para a questão, pode ser de mobília, pode ser relacionada à casa mesmo, sabe? Casa, apartamento. Eu vejo você conquistando aí para você, tá? É algo até que puxa para sua liberdade. Então aqui não necessariamente a aquisição, né, de uma casa, de um apartamento, mas pelo menos conseguindo ter condições, né, de ter uma liberdade aí para você. Então, que seja o aluguel, sabe? Você conseguindo mudar de onde você tá bom? E é nesse mês de fevereiro mesmo que isso acontece, ok? Conselho. Olha só, meu ser de luz, no conselho, aqui pede para você saber separar as coisas, tá? Você tem que ser o dono do seu próprio dinheiro, seu próprio financeiro, né? A gente tem aqui a corte, que é aqui a rainha de paus e a rainha de ouros, né? Então, assim, seja dono ou dona do seu dinheiro, entendeu? Saiba para onde que tá indo esses gastos. Aqui precisa de ter uma dominância maior em relação ao seu financeiro, tá? Então, assim, eu não vejo você passando dificuldades, tá? Nesse mês de fevereiro. Mas podem surgir imprevistos aqui que você até achava que não ia precisar gastar com isso, mas surge. Então, o positivo aqui é que fala para você, ó, seja precavido, sabe? Tenha uma reserva aí, porque em fevereiro surge um imprevisto aí que você achava que não ia precisar mais gastar com isso, sabe? Mas vem uma entrada de dinheiro aqui que vai te trazer uma alegria e uma estabilidade muito positiva, certo? Você que está à procura de emprego, surge uma oportunidade para você, tá? Que assim, você só vai sair desse emprego se você quiser, entende? Porque a gente tem muitas cartas de estabilidade, sabe? De solidez. Então eu vejo que a escolha de ficar ou de permanecer nesse novo trabalho ou sair vai ser totalmente sua, tá? Não vejo você perdendo o emprego, não. Mas o conselho, né, que a gente tem é para você ser senhor do seu dinheiro, senhora do seu dinheiro. Veja para onde que ele está indo, com o que você está gastando, porque não é bem um descontrole, né? Porque aqui o futuro próximo a gente tem o louco, mas não é um descontrole nesse sentido de perda. É aquela coisa de você se permitir a conquistar algo material para você, né? A gente tem todo o amparo de um rei de ouros e da montanha. Então, não vejo aqui uma dificuldade no mês de fevereiro, tá? Tá muito positivo para você ter uma clareza aí sobre quem que tem sugado, sabe? De você, da sua boa vontade, entendeu? Porque tá muito positivo aqui. A gente tem rei de ouros, a rainha de ouros, né? Um as de ouros. Só precisa de uma dominância maior, tá? Porque assim, você vai dar a volta por cima de todo imprevisto que surgir, né? Então, muito positivo mesmo, tá? Mas pede só para você ver com maior clareza com o que você tem gastado, contribuído e como que anda o retorno,
tá? Desses gastos aí. Ok, meus seres de luz? Olha, espero ter clareado aí de alguma forma, tá? Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte aí nesse mês de fevereiro em relação ao seu financeiro, tá? Se tiver ressoado com você, se você gostou da leitura, por favor, deixa o seu like para que essa energia alcance mais pessoas e se inscreva, tá bom? Muita luz para vocês, meus seres de luz. Até uma próxima. Vamos lá para a opção de número 2, quem escolheu a Sodalita. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu ser de luz. Então, vamos para uma tiragem aqui diferente, né? Que não envolva o amoroso, o ser amado. Vamos ver aqui como que vai ser as suas energias aí de fevereiro no seu campo financeiro, tá? Então, como eu havia explicado, é a mesma leitura que eu faço para as consulentes, tá? Então, eu uso aqui os arcanos maiores, o baralho cigano e os arcanos menores para a gente fazer essa análise financeira, tá bom? Como que vai ser o campo financeiro dos seres de luz que escolheu a opção de número 2? Calma aí, gente. Fiz uma mistura aqui dos arcanos maiores com os menores. Calma aí. Eu acho que foram só eles, né? Os outros eu coloquei ali. Aí. Vamos lá, perdão, gente, pelo excesso de atenção aqui, né? Como que vai ser as energias do campo financeiro dos seres de luz que escolheram a opção de número 2 no mês de fevereiro aqui? Então, aqui, primeiro, vai ser como que você vai estar em relação a financeiro, tá? Aqui, a situação, como melhorar, os obstáculos, futuro próximo e o conselho. Continuando aqui com o baralho cigano, como que vai ser a energia aqui do campo financeiro em fevereiro dos seres de luz que escolheu a opção de número 2, Sodalita? Financeiro de fevereiro, como que vai estar? Vamos cortar aqui. Então, você, a situação, como melhorar, os obstáculos, futuro próximo e o conselho. E agora com os arcanos menores, nós veremos aqui complemento da situação financeira no mês de fevereiro. Quem escolheu a opção de número 2, a Sodalita, como que vai estar o campo financeiro em fevereiro para esses seres de luz?
aqui. Situação. Como melhorar os obstáculos, o futuro próximo e conselho. Então, bora, né, meus seres de luz? Então, aqui nós já temos a justiça. Opa! Um 10 de ouros e carta dos pássaros. Você já vibra uma liberdade financeira aí, hein? Caso você esteja aguardando algum retorno aí que envolva justiça, tá? Muito positivo para você em fevereiro. Muito positivo. Perdão, gente. É simplesmente um 10 de ouros na sua energia, né, em fevereiro. Então, assim, se tiver alguma causa na justiça que você está aguardando, né, algum retorno, eu vejo que vai ser muito positivo para você, tá? Algo que envolva papéis, né? Muito positivo, um retorno aí que você vai ter em fevereiro, ok? Causa ganha, questão relacionada até à herança, tá bom, gente? Quem já partiu aí esse plano e você tá aguardando um retorno dessa herança aí também, muito positivo, certo? Vamos lá, situação. Nós temos imperador. Olha, 6 de paus e trevos. Você tá vibrando muito vitória financeira para você, tá? Um domínio aqui do seu dinheiro, né, do seu campo. Você tá muito na energia positiva, tá? Em fevereiro, porque 6 de paus, imperador e os trevos é uma vitória em relação a pequenos imprevistos, né? Você conseguindo resolver muito bem, liderar muito bem, né? E sair vitorioso aqui, vitoriosa, tá? Eu vejo você conseguindo muitas resoluções de problemas no seu financeiro. Como melhorar? Olha, gente, aqui só falo o seguinte, cuidado com descontrole, com coisas desnecessárias. Tenha maturidade, tá? Em relação aí a como que você vai gastar o seu dinheiro, ok? Então, aqui pede, tá? A melhora é para que você não se descontrole tanto. Porque eu não vejo que esse descontrole acontece para que você equilibre as coisas. Aqui está na sua mão desequilibrar o financeiro ou não. Porque você está com uma base muito positiva aqui no seu campo financeiro. Muito positiva, tá? Então, assim, tenha maturidade para saber como que você está gastando o dinheiro, como que você vai gastar. Faça um planejamento, tá bom? Então, a melhora aqui é para você não gastar descontroladamente. É assim que melhora o seu financeiro, tá bom? Obstáculos. A lua, 3 de espadas e o jardim. Cuidado com você, às vezes, se compadecer muito de pessoas até desconhecidas, sabe? E aí, as pessoas meio que se aproveitam da sua sensibilidade e acaba pegando o seu dinheiro, tá? No sentido de, assim, faz com que você gaste e essas pessoas, elas nem são de confiança, sabe? Então, assim, o maior obstáculo vai ser você conseguir direcionar com quem que você tá gastando esse dinheiro, tá? Porque o jardim não é nem as pessoas familiares, né? São pessoas até desconhecidas. 3 de espadas é aquela energia muito assim, ela saiu na opção de número 1 como imprevisto, sabe? Mas aqui são pessoas que nem vão te agradecer depois. Você ajuda, se compadece, né? E aí nem
tem um retorno. Então, toma cuidado em relação a você gastar o dinheiro com coisas desconhecidas, tá? Ou pessoas desconhecidas. Faça uma análise muito bem feita, tá? Porque a lua também, ela meio que dá uma obscurecida na coisa, né? Ou cria fantasias no sentido de que não é para isso daqui que eu tô precisando, e aí você ajuda e nem era para isso, sabe? Então, o maior obstáculo vai ser outras pessoas aí querendo fazer com que você gaste o seu dinheiro, tá? Mas é para um benefício próprio. Cuidado com pessoas oportunistas nesse mês de fevereiro, tá? Futuro próximo. Olha, roda da fortuna, rei de paus e o buquê. Então, aqui ela vem positivada a roda da fortuna também, né? Ela saiu na opção de número 1, mas aqui fala muito de retorno de investimentos, tá? Retorno de investimentos. E outra coisa também, você se surpreendendo em relação aí ao seu financeiro, tá? Surpreendendo de forma muito positiva, certo? Porque a gente tem energia muito forte aqui de ação, né? Então aqui, gente, é um retorno muito positivo que você vai ter, tá? No mês de fevereiro. Desde investimentos, né? A coisas que você vai falar assim, eu vou acreditar, botar fé nisso, né? Aqui também vem muito forte empreendimento que você for fazer nesse mês de fevereiro relacionado à beleza, estética, vai ser muito positivo, tá? Muito positivo mesmo. Então, caso você vá gastar aí com até cirurgia relacionada à estética, vai ser muito positivo, vai dar certo aqui, tá? Se você for fazer algum gasto assim, aqui é positivo, tá? Ou até um empreendimento que envolva essas questões de beleza, assim, roupas, sabe? Não necessariamente só a questão feminina, né? Mas que envolva beleza, que envolva estética, é um investimento que vai ser positivo e vai te dar um retorno, ok? Muito positivo mesmo. Então, assim, nesse mês de fevereiro, você tem energia muito forte de ação e o retorno não demora muito para vir para você. Ok? Você pode ter até um reconhecimento aí em relação ao seu financeiro, sabe? Ou às vezes o seu trabalho, né? Você vai ter um reconhecimento que vai ser bem público, assim, sabe? Porque não necessariamente aqui o dinheiro, né? A gente pode aqui nessa análise colocar o profissional também. Então, assim, você vai ter um reconhecimento muito grande em relação ao seu trabalho nesse mês de fevereiro, tá? Conselho para você, temperança, saiu aqui o As de Copas e o 5 de Espadas. Olha, aqui fala simplesmente o seguinte, você não tem que provar nada para ninguém. Nada para ninguém. Então não entre em atrito, discussões bobas em relação a pessoas que ficam especulando a sua vida, sabe? Porque aqui não queira que pessoas até bem específicas aí no seu ambiente reconheça você no sentido de que às vezes você trabalha tanto, se esforça tanto e essas pessoas ficam agindo como se você não fizesse nada. É porque elas querem de fato que você, sabe, compre uma briga e não compensa gastar energia com isso, né? Porque assim, o reconhecimento público você vai ter, então para de buscar reconhecimento de pessoas próximas, né? Porque aqui não compensa você criar um atrito ou entrar em conflitos que não são para você, né? Aqui tem até assim, olha, parabéns, continua seguindo esse fluxo aqui, porque você é meio que exemplo para muitas pessoas. Esse mês de fevereiro, então,
Toma um certo cuidado, principalmente com o homem, tá? Uma energia masculina aqui que pode tentar um certo conflito para desequilibrar você, tá? No seu financeiro. Então, toma cuidado. Às vezes, uma discussão com o chefe, tá? Então, assim, é necessário você ter cautela sobre isso, ok? Conflitos em ambiente de trabalho ou em relação aí a pessoas especulando o seu financeiro. Não entre nesses conflitos, porque isso tudo é a intenção de desequilibrar você, tá bom? Mas tirando essa parte aqui, gente, o financeiro de vocês para fevereiro tá simplesmente maravilhoso, né? Então, vem uma entrada de dinheiro muito grande, tá? Um retorno financeiro aí para você. Retornos, né, bem positivos que, assim, de fato foi pelo seu esforço, né? Mas que você vai ter um retorno muito positivo. Aqui não tem nem energia de imprevistos financeiros, né, gastos assim, porque você tem energia de conseguir liderar e ter vitória nesses pequenos imprevistos, tá? Cuidado com o descontrole, tenha mais maturidade, ok? Se for preciso, faça um curso de educação financeira. Cuidado com você se compadecer em relação a estranhos, a terceiros, né? Você nem vai receber um muito obrigado. Cuidado com isso, tá? E não entre em conflito, atrito de pessoas que ficam especulando aí o seu trabalho, né? Tem um possível conflito aí com o homem no mês de fevereiro, então atenha-se a essa questão aí, tá bom? Mas essa energia sua aqui no financeiro, deixa eu só prestar atenção aqui, porque vai que eu misturo de novo. Olha, sua energia no financeiro tá muito positiva aqui, tá? E aqui a oportunidade de trabalho, eu vejo que é muito forte, né? A gente tinha o rei de paus também, né? Se você fez algo relacionado a concurso, para passar em concurso, a vaga é sua, tá? Energia muito forte que um 6 de paus, um rei de paus, você tomando posse, sabe? Talvez não já de imediato em fevereiro, mas você já tem garantida essa energia aí de ter passado em concurso, sabe? Ter conquistado uma vaga sua, tá? É isso que eu vi aqui, meus seres de luz. Espero ter clareado aí de alguma forma. Foi um prazer fazer essa leitura aqui para vocês, com vocês, né? Desejo muita sorte nesse mês de fevereiro, muita prosperidade mesmo. E qualquer coisa eu estou à disposição. Muita luz para vocês e até uma próxima.